pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula e hoje eu tô aqui para contar uma história para vocês e também dar uma dica de um recurso que pode ser utilizado para a contação dessa história. A história então é Que Bicho é Este? Da Luísa Maria Neves da Silva e da Johnny Moraes, e o recurso utilizado para a contação dessa história é o cartaz literário. Então, a seguir, eu apresento imagens do recurso e dos materiais que compõem ele e também apresento de fato a história para vocês. Na natureza, a gente encontra várias coisas estranhas, até mesmo os bichos. Você consegue adivinhar que bicho é este? Eu vou dando algumas dicas para você tentar descobrir. A primeira dica é que ele é bem fofinho. Este bicho também nasce sem pelo e cego. Ele mede uns 50 centímetros. O seu corpo é coberto de pelos. Ele tem membrana nos dedos. Ele também tem o bico achatado. Ele é um mamífero. Ele também tem cloaca. Este bicho também põe ovos. O seu ninho é uma toca. Você já consegue adivinhar que bicho é esse? Eu vou dar mais algumas dicas. Este bicho também tem veneno, mas não é uma cobra. Ele tem cauda de castor, mas não é um roedor. Ele descansa 14 horas. Ele tem hábitos noturnos, mas não é a coruja. Ele caça como um radar. Ele come pequenos peixes e insetos. Já conseguiu adivinhar que bicho é esse? Tá muito difícil ou tá fácil? Tem mais 3 dicas que eu vou dar para vocês. Este bicho também vive na água e na terra. Penúltima dica: vive na Austrália. E o seu nome rima com brinco. Que bicho é este? Você conseguiu adivinhar? Então, eu vou revelar o nome desse bicho. Vamos lá? O bicho é o ornitorrinco. Você acertou! Vamos saber um pouquinho mais desse bicho? Você conhece ele já? É sempre bom descobrir, né? Algo novo sobre qualquer coisa dessa vida. Então vamos saber um pouquinho mais sobre o ornitorrinco. O
ornitorrinco é um dos animais mais interessantes, especiais e únicos do mundo. Ele se caracteriza por ser uma mistura entre um castor e um pato, algo fascinante considerando as diferenças notáveis entre esses animais. E você sabe se o ornitorrinco é um mamífero? Já ouviu falar que ele põe ovos? Nesse vídeo do Perito Animal nós revelamos todas as informações que você precisa saber sobre esse animal fantástico. Os ornitorrincos pertencem à ordem dos monotremados, em que atualmente apenas 5 espécies sobrevivem e elas são caracterizadas por serem mamíferos que colocam ovos. Dentre as características desses animais, nós podemos destacar que eles são dos poucos mamíferos venenosos que existem. Os machos do ornitorrinco têm um esporão nas patas traseiras que libera um veneno capaz de causar uma dor intensa nas pessoas. As fêmeas também nascem com essa capacidade, mas elas não desenvolvem ela após o nascimento e perdem isso antes da idade adulta. Tá, mas o veneno do ornitorrinco é mortal? Para pequenos animais, sim, mas para os humanos, não. E se você está curioso para conhecer outras espécies que são venenosas, nós vamos deixar aqui um vídeo dos 10 animais mais venenosos do mundo, aqui em cima. Outra das suas características é que cada uma das partes do seu corpo pode ser uma reminiscência de outras espécies de animais. A sua cauda parece de um castor, por exemplo, já o seu bico é como se fosse de um pato. Além disso, as 4 patas dele têm membranas como as dos patos, embora eles usem apenas as da frente para nadar. Já as patas traseiras se dobram como a cauda e ele usa elas para conduzir na água como se fosse um leme. O ornitorrinco é considerado um mamífero, embora ele seja um animal ovíparo, ou seja, os seus filhotes nascem de ovos. Mas o mais curioso é o sistema de cromossomos sexuais deles. Os mamíferos têm 2 cromossomos sexuais, mas o ornitorrinco tem 10, e eles são mais parecidos aos cromossomos sexuais das aves do que dos mamíferos. Quanto ao seu habitat, o ornitorrinco vive entre a água e a terra, isso faz dele um animal semiaquático. Os lugares que eles vivem geralmente são pequenos rios e córregos que ficam espalhados por vários tipos de ecossistemas. Esse animal pode ser encontrado apenas na Austrália, espalhado pelas extensas florestas tropicais de Queensland, nas montanhas dos Alpes australianos ou na região da Tasmânia. E o ornitorrinco é um animal completamente carnívoro. Ele se alimenta principalmente de caranguejos, insetos, camarões, vermes e outras espécies. E ele é um caçador implacável graças ao seu sistema de eletrolocalização. Ele localiza suas presas graças aos campos elétricos que são gerados quando seus músculos se contraem. Os eletroreceptores ficam localizados no bico e distribuídos na forma de linhas. Eles também têm alguns mecanorreceptores que são responsáveis pelo tato. Esses sistemas enviam ao cérebro as informações necessárias para orientação sem a necessidade de usar o olfato ou a visão. Isso também é muito útil para o ornitorrinco porque ele fecha os olhos e mal ouve debaixo da água. E antes de continuar, não se esquece de já se inscrever aqui no canal do Perito para se manter atualizado com os próximos vídeos e não perder as novidades que vêm por aí. A reprodução desse animal também faz dele único. Os ornitorrincos eclodem dos ovos, embora quando eles eclodem também haja um período de lactação. As fêmeas começam a ser férteis a partir dos 2 anos de idade. A partir dessa idade, elas já podem ser cortejadas pelos ornitorrincos machos para acasalar. E o acasalamento é um processo complicado e árduo para esses animais. A última parte consiste em uma espécie de dança na água em que o casal se move entrelaçado. O macho agarra a cauda da fêmea com o bico e assim eles se movem em círculos. Há apenas um único ciclo de acasalamento que é entre junho e outubro. E aí, os ornitorrincos depositam de 1 a 3 ovos com 10 a 11 milímetros de diâmetro. Eles se desenvolvem dentro do útero da mãe por 28 dias e depois os incubam no exterior por 10 a 15 dias. Quando eclodem, nascem pequenos ornitorrincos com cerca de 3 centímetros de comprimento. Esses bebês são bem vulneráveis, não têm pelos e são cegos, já que os seus olhos ainda não se desenvolveram completamente. Além disso, eles nascem com os dentes, mas perdem eles logo depois e vão ficar apenas com uma espécie de placa na boca. E aí a mãe alimenta os bebês com leite materno até 3 ou 4 meses de idade. Esse leite sai diretamente dos poros da pele, pois elas não possuem mamilos.
Durante esse período, a mãe cuida dos bebês a maior parte do dia e sai apenas à procura de comida, embora após 4 ou 5 semanas, os jovens já comecem a sair da toca pouco a pouco. Segundo a lista vermelha da IUCN, o ornitorrinco é uma espécie considerada quase ameaçada. Infelizmente, a sua população está diminuindo devido às ameaças externas com a destruição do seu habitat, poluição e as mudanças climáticas.